Olá, diante de nós um texto, palavras que formam uma narrativa, contam uma história. E se esse texto for ilustrado, qual a relação entre as imagens e as palavras? Para falar sobre essa experiência, convidamos dois artistas que se debruçaram sobre duas pequenas obras-primas, dois contos de Murilo Rubião, autor que está sendo homenageado por seus 100 anos. São eles Marilda Castanha e Nelson Cruz, ambos com uma carreira repleta de distinções e prêmios. Bom, a gente sempre tenta voltar às origens, né, que estão perdidas para sempre, né, mas que, na verdade, sempre aquela coisa da infância termina reverberando em algum momento na nossa fase adulta. Não que tudo esteja lá, mas uma coisinha está lá, né? Assim, você, Nelson, por exemplo, quando que começou o seu amor, a sua paixão, seu interesse pelas imagens? Foi paralelo aos textos? Olha, eu só lembro de mim desenhando. Desde que eu descobri que a minha mão tinha uma habilidade para reproduzir objetos, assim, eu me apaixonei por aquela possibilidade de reproduzir e o desenho era muito aproximado àquilo que o meu olho via. Deve ser uma fase assim encantada, né? Você perceber que tem essa habilidade. Eu desenhava tanto, assim, quando eu percebi isso, e eu me divertia e me encantava com aquela possibilidade. Eu descobri que eu sabia desenhar, né? Ou seja, você percebeu que você era um artista, né? De uma certa forma, não? Eu não sei, essa ideia artista era muito afastada da minha cabeça, da minha história, porque eu venho de uma família muito simples, né? Assim, meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa. Eu tenho um irmão que é bancário, tenho outro que é motorista, um outro que era metalúrgico. E eu nasci artista nessa família. Eu nunca entendi isto, mas eu só entendia que aquilo que eu fazia encantava não só a mim, mas a todos, né? Assim, todos ao redor. E eu me dedicava tanto assim, a desenhar que com 13, 14 anos, sem ter aula de desenho, eu conseguia reproduzir uma figura humana corretamente, sabe? Então, mas assim, mas era uma casa completamente sem livros. Mais sabe? tarde que você teve contato, né? Mas deixa a Marilda falar um pouquinho aqui. Marilda, e você, quando que você descobriu esse talento, essa habilidade? Eu estou falando isso, que eu perguntei essa coisa de se sentir artista, porque eu fiquei muito impressionada com uma fala do John Lennon, um dia. Ele falou assim, eu percebi muito cedo que eu era diferente dos outros, eu era um artista. Eu achei tão bonito isso, sabe? Sim, eu era complicado, era isso, mas eu sabia que eu era um artista. E você? Também descobri que era uma artista, não descobri assim na infância, não. Acho que na verdade, eu sempre tinha um contato muito grande com... Tinha livros na minha casa, mas tinha mais revistas. Então, tinha um tio leitor dentro de casa, o tio Nego. E, além disso, além desse contato com revistas do Cruzeiro, Fatos e Fotos, ele colecionava. Então, depois, na Belas Artes, eu lembro que aquelas imagens que eu estudava, Bosch, aquilo tudo eu vi nas revistas O Cruzeiro. É mesmo? Bosch? Hierônimos Bosch no Cruzeiro? Bosch. Então, assim, de vez em quando apareciam essas fotos. Fora que tinha o Seu Pena, tinha umas coisas maravilhosas, né? Assim, então, de vez em quando passava algum museu, focava alguma... Hierônimo, não, peraí. Arcimboldo eu tenho certeza, eu vi primeiro nas revistas do Tio Nego. Então, lá na frente, eu comecei a ver que eu gostava de arte há muito tempo, né? De ver quadros, de Você era leitora também, né? Era leitora. Agora, vem muito essa coisa da família de costureiras e bordadeiras.
Então, passou muito por isso na infância. Mas a literatura, eu acho que foi fisgada por isso, por bibliotecas. Primeiro, da minha casa, que era um armário do meu tio, e depois biblioteca pública. Acho que bibliotecas de escola. Eu sempre estudei em escola pública. Então, isso me fisgou muito, né? Você me contou que você ganhou de presente, não sei se foi de Natal, de aniversário, um presente e um cartão da biblioteca? Isso era uma coisa lá em casa, fazia 10 anos, papai dava um relógio. Acho que é aquilo. Tem obrigação na vida, tenha compromisso. Isso. Um relógio Mondaine, ainda por cima. O meu também, de 15 anos foi isso. Era um relógio. Um reloginho. E mamãe, uma carteirinha na biblioteca pública. Ou seja, tenha responsabilidade, mas sonhe também, cultive a imaginação. Um casal olha. E a casa tinha muitas histórias, né? Era uma casa cheia de histórias. Às vezes até um universo paralelo ao mundo, um realismo fantástico, a casa. Eu acho que a ideia, depois que nós vamos falar do realismo fantástico, realismo mágico, né, do Murilo depois. Mas não tem jeito, tinha um interesse por desenhar. Eu também me lembro sempre de desenhar. Porque é interessante, eu já não me lembro, eu me lembro sempre eu lendo. E a minha mãe também era uma grande leitora e uma contadora de histórias muito boa. Isso me ficou assim, sabe, na memória. Era uma vez, há muitos e muitos anos, um rei muito bondoso. Os reis eram sempre muito bondosos nas histórias da minha mãe. Mas ficou esse gosto pela história. Mas eu nunca me aventurei a desenhar. Mas me conta uma coisa, assim... Depois disso tudo, vem as influências mais tarde, né? Você já disse brincando uma vez que você teve ótimos professores, né? Sim, chegou uma época da minha casa que o meu irmão mais velho, o Toninho, ele começou a fazer coleções de bancas de revista. Eu me lembro de uma coleção da editora Ática chamada Grandes Personagens da História Brasileira. E era a história do Brasil toda ilustrada com pinturas e gravuras, né, e desenhos e tal. E eu ficava fascinado com aquelas pinturas. Então, quer dizer, eu cheguei até ali com a técnica do desenho, o lápis, né, no papel. A minha próxima etapa seria a cor, a tinta. E quando eu abro aqueles fascículos, né, que ele comprava semanalmente, eu me deparo com pinturas. De quem? Daí, assim, vários pintores brasileiros, né? Tinha Pedro Américo, tinha Alfredo Amoedo, né? Mas você falou também de Rembrandt, né? Sim, mas esse vem mais à frente, um pouco mais assim na sequência, né? Então foi uma outra etapa onde eu percebia que também que uma mão tinha feito aquilo, a mão de alguém tinha pintado aquilo. De um ser humano. Eu falei assim, então a minha mão também é capaz de fazer. Isso é maravilhoso, né? Então foi o meu contato assim com aquela possibilidade de transpor né, o meu desenho para a pintura, né? Mas o que acontece? Aí aconteceu uma coisa assim muito importante na minha vida, que foi a maior besteira que eu fiz, que foi abandonar a escola. Eu resolvi, por muitas dificuldades, né, assim, que eu tinha, inclusive eu era gago na infância, quem me vê falando hoje assim não imagina. Fui gaga, mas eu também fui. Sério? Então você me entende. Eu tinha muita dificuldade na escola, mas muita, a ponto assim eu achava que eu era ajudado pelas professoras a passar de ano. Nunca levei uma bomba. Mas, assim, um dia eu decidi que eu estava sofrendo muito na escola. E eu resolvi não voltar mais para a escola. Aí com 12 ou 13 anos. A partir daí, o que guiou a minha vida foi o desenho, sabe? Então, assim, um dia apareceu uma mulher lá na minha casa, amiga da minha mãe, Mariana Ildefonso. Ela era esposa de um médico que foi vereador em Belo Horizonte e ela participava do clube de mães da Nova Sintra, que foi o bairro que eu nasci. E ela, quando viu os meus desenhos,
né, ela falou assim, eu vou arrumar uma aula de pintura para você. E passou algumas semanas, ela voltou lá em casa e falou assim, olha, junta seus desenhos que eu vou levar você no ateliê da Estergilda Minicucci, que ela tem um ateliê na Savassi e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Então eu fui, mas nós não tínhamos condições de pagar uma professora de arte. Mas a Estergilda, com todo o coração que ela tinha, ela me adotou, me deu aula assim por 2 anos, né? E ela ficou encantada com meus desenhos. Falou assim, olha, você não precisa passar por aula de desenho, mas você precisa conhecer a tinta, você precisa conhecer técnicas de pintura. E então eu tive aula com ela por 2 anos, sabe? Então, agora acontece o seguinte, eu saía da Nova Sintra, né, que era um bairro de periferia, o ônibus tinha ponto na rua Guarani, perto da biblioteca do Sesc, né, bem na esquina, e dali eu ia até a Savassi a pé para ter aula com a Estergilda. No meio do caminho tinha também a biblioteca pública. E no meio do caminho tinha uma pedra, nós vamos ter que fazer... Por aí eu descobri a leitura. Nós vamos ter que fazer um intervalo. Sim. E aí a gente volta daqui a pouco já, daí falando das influências da Marilda Castanha. Até daqui a pouco.